Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu peço direção, orientação, condução dessa reunião para todo o teu povo, toda a tua igreja, todos aqueles que estão interessados, que estão buscando, almejando a verdade que liberta, que sustenta, que produz efeito da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então eu peço em nome do Senhor que isso aconteça nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que viesse aqui à frente, aqui em cima, o testemunho que nós ouvimos e queríamos dividir com vocês o testemunho desse senhor, que eu achei muito interessante para a igreja. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Então, quer segurar? Tanto faz. Então, 5 minutos. A senhora que manda. Então tá bom, então. Bom, meu nome é Genivaldo. Até 1999, eu tinha uma vida abundante. Eu tinha 3 empresas, 103 funcionários. Uma vida digna, realmente, de uma pessoa que trabalhou a vida inteira. Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 8, 10 anos já trabalhava. Então, até os 39 anos eu lutei muito. E consegui subir. E consegui tudo que o dinheiro podia comprar para uma pessoa, para minha família e para todos. Mas em 99, eu estava na minha fábrica, passei mal um dia, desmaiei, não dei importância. Desmaiei, levantei, continuei trabalhando. No mês seguinte deu a mesma coisa, desmaiei novamente, não dei importância. Só que deu a terceira vez. E na terceira vez eu falei, alguma coisa está errada. E fui fazer um check-up. Chegando no hospital, eu estava com uma contaminação sanguínea. Contraí uma bactéria. Estava muito adiantado já, uma doença silenciosa. Já estava muito adiantado. E comecei tratamento no Einstein. E comecei uma luta. Fiquei 18 meses lutando com essa doença. Tudo que eu podia comprar, eu comprava. Medicamentos importados, da Alemanha, da França. E com isso eu fui perdendo parte do patrimônio. Vendi minha fábrica, meu escritório, era sócio de uma consultora, vendi também. Fui perdendo tudo. E aí a doença evoluindo. Depois de 15 meses, mais ou menos, eu estava com 60% do sangue contaminado. Com 18 meses, eu tinha 84% do sangue contaminado. A essa altura do campeonato, eu já tinha perdido as empresas, perdi tudo, vendi máquinas, vendi tudo para custear o tratamento. E não consegui. Além disso, eu ainda consegui uma dívida de R$1,5 milhão para tentar me salvar. Nada disso foi suficiente. Até que um médico me chamou no Einstein e me perguntou uma frase bem sutil dele. Se eu tinha filhos, eu falei que tinha 2. Ele falou, então vá para sua casa e morra com os 2, porque aqui eu não posso fazer nada para você. Foi desse jeito que ele me deu a notícia, que eu tinha 2 meses de vida apenas. 2 meses de vida. Quer dizer, o que a gente vai pensar nessa hora? Chegou o fim. Foi o que eu pensei, chegou ao fim. Mas eu tinha uma funcionária, uma empregada, que era obreira da igreja. Ela trabalhou 8 anos na minha casa. Todo dia ela falava de Jesus para mim. Eu não dava a menor importância para isso. Nunca dei. Eu não precisava de Jesus. Eu tinha tudo. Para que eu queria Jesus? Eu ia viajar para qualquer lugar do mundo, eu não precisava de Jesus para me pagar minha passagem. É a verdade. Hoje eu rio, mas é a verdade. Era o que eu pensava. E ela falou, olha, vamos num lugar que vai te salvar. Eu não tinha nada a perder, eu fui. Eu cheguei na igreja, cheguei carregado por ela e pelo marido dela. Sentei na última fileira, como a maioria das pessoas que chegam fazem. Sentei na última fileira e fiquei lá assistindo um culto. Depois que terminou, o pastor veio falar comigo, contei o que estava acontecendo para ele. Essas coisas eu gosto de falar porque são interessantes. Ele perguntou, você tem fé? Eu falei, não tenho fé. Você crê que você pode sair daqui curado? Eu falei, não creio. Eu não sei nem por que eu estou aqui. Então ele me falou, eu vou te emprestar um pouco da minha fé. Eu
Eu falei, se o senhor me emprestar, eu aceito, porque eu não tenho. Bom, resumindo, ele fez uma oração e falou, volta daqui uma semana aqui. Eu falei, tá bom, voltei, dia que ele mandou. Assisti o culto, fez uma oração, daqui uma semana você volta. Não quero ver você aqui antes disso. Eu falei, ótimo, fiz o que ele mandou. Passados 15 dias já comecei a me sentir melhor, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Tinha uma ligeira melhora. Eu falei, vou continuar indo lá. E fui, continuei indo e tal. Para encurtar. Passaram-se 2 meses que eu estava lá, eu já estava com 50% do meu sangue restabelecido. 3 meses depois eu estava zerado. Eu não tinha mais nada. Nada. Continuei na igreja. Falei, olha, se aconteceu isso aqui, outras coisas podem acontecer. E fiquei lutando lá. Eu estou há 12 anos na igreja. 12 anos na igreja. 2 anos depois, bispo, eu já tinha pago R$1,5 milhão que eu devia. Eu paguei tudo que eu devia. Quando eu fiquei doente, eu tinha um casamento de 14 anos. Acabou. Eu fiquei literalmente sozinho na igreja. Sem filhos, sem casamento, sem empresa, sem nada, sem amigos. Os credores já não eram mais meus amigos. Eu fiquei literalmente sozinho. Foi eu e Deus. 2 anos depois eu não devo mais nada, não devia nada a ninguém mais. Dentro da igreja, só para concluir, conheci uma outra pessoa. Estou casado há 9 anos. O senhor vê que, para quem não cria em nada, acho que Deus fez bastante coisa na minha vida. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, Genivaldo. Olha, você poderia arranjar, emprestar um pouquinho dessa fé para a gente também, né? Eu não sei se eu tenho tanto ainda, viu? Tem um pouquinho. Assim. Deus abençoe. Amém? Quer dizer, o Deus que nós temos anunciado é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Quer dizer, um exemplo claro, claríssimo da descrença, da incredulidade. Mas, veja só o que aconteceu, não sei se você observou isso. Pelo fato dele aceitar a sugestão, obedecer à palavra do pastor, vem daqui a uma semana e ele voltar dentro de uma semana ou na outra semana, e depois mais uma semana, e depois mais uma semana, essa obediência era uma manifestação da fé. Essa obediência era a manifestação da fé dele. E essa obediência foi o que fez de Abraão o patriarca na fé. Agora, eu queria que você observasse isso. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a criação de todas as coisas, a criação do homem, da mulher, etc. Aquilo que você lê no livro de Gênesis é o que acontece hoje, é o que vem acontecendo ao longo dos anos, dos milênios, acontece hoje e vai acontecer amanhã e vai continuar acontecendo até a vinda de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus fez Adão e Eva, então deu-lhes, ou deu ao homem, a sua autoridade para dominar toda a terra, todo o mar e até o ar. Ora, o homem seria como, ou foi colocado como administrador de Deus na terra. Administrador. Quer dizer, ele possuía a autoridade de Deus aqui na terra.
Ele não foi criado por ser criado, ele foi criado com um objetivo, com um alvo, para governar todo o planeta Terra. Foi isso que ele fez. Deus lhe deu autoridade. Ora, o que o homem fez? Você sabe da história. Ele se sujeitou à palavra do diabo, ao conselho de Satanás. E quando ele se sujeitou ao conselho, à palavra do diabo, ele estava dizendo, em outras palavras, ele estava deixando de ouvir a palavra de Deus, ele estava deixando de se submeter a Deus para se submeter a quem? Ao diabo. Em outras palavras, o homem pegou a sua autoridade e entregou de bandeja para Satanás. Então, Satanás passou a ter o domínio, a autoridade que o homem tinha recebido aqui na terra. Por isso que a terra está uma bagunça, uma desgraçada. Você sabe, se você quiser ler comigo, abra sua Bíblia aí, em Romanos 6:16. Só para você se situar. Romanos 6:16. Então, diz o texto: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? E quer dizer o seguinte, preste atenção, presta bastante atenção. Você, eu, cada um de nós é servo da palavra que nós ouvimos, que nós obedecemos. Nós somos servos da palavra da pessoa que nós ouvimos. Se eu ouço a palavra do Manuel, eu estou me posicionando como servo do Manuel. Eu estou me submetendo ao Manuel. Se eu ouço a palavra da Maria, então eu estou me submetendo, eu estou servindo, eu estou submisso a Maria. É assim que acontece com você. Então você pergunta assim: o que tem isso a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. Os fracassos que você tem vivido ou vivenciado, os fracassos se devem à voz que você tem ouvido. Qual é a voz que você tem ouvido? Bispo, eu não sei qual a voz. Uma coisa eu sei que eu tenho sido fracassada no amor, na vida econômica, na vida sentimental, na vida familiar, eu tenho sido fracassado. Você tem sido fracassado porque você está ouvindo uma voz. Qual é a voz que você está ouvindo? A voz do seu coração, a voz do sentimento. Porque se você se inclina para ouvir a voz das suas concupiscências, das suas vontades, dos seus desejos, você quer porque quer tomar posse de alguma coisa que você sabe que não é certo. Você almeja, você deseja alguma coisa que não é certo.
Você quer aquilo, então você está se sujeitando à voz do seu coração. Então você vai ser refém, escravo dessa paixão. Você vai pagar o preço por isso. E o que Paulo está falando aqui é o seguinte: se eu ouço a voz do pecado, eu estou me inclinando ao pecado, consequentemente eu estou me encaminhando para o inferno. Se você está vivendo no pecado, escute o que eu estou falando. Se você está vivendo na prostituição, no roubo, na mentira, qualquer safadeza, você sabe o que eu estou falando. Se você está vivendo hoje nessa situação, você está se encaminhando para o inferno, para a morte, consequentemente para o inferno. Cedo ou tarde você vai chegar lá. Só não vai chegar lá, só vai interromper a sua chegada lá, se você der as costas a ele e passar a ouvir a voz da razão, a voz da inteligência, a voz da sabedoria, a voz de Deus, a mente de Jesus, do Senhor Jesus. Você entende o que eu estou falando? Não me venha com essa: eu sou crente, sou batizado, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas, eu faço isso, sou fiel na igreja. Mas se você ouve, obviamente você se torna servo daquela inspiração, daquele sentimento satânico, daquela paixão amorosa que você está deslumbrada. Você está caminhando para o inferno, para a morte, para o inferno, e ninguém pode fazer nada por você, a não ser você mesmo. Quando Deus fez Adão, Adão tinha comunhão com Deus, era amigo de Deus. Mas a partir do momento que ele desobedeceu a Deus, acabou. Ele foi expulso da presença de Deus. Então não interessa se nós temos o Espírito Santo, falamos em línguas, etc, etc. Mas se ouvimos a voz da paixão, a voz da carne, a voz do inferno, a voz do pecado, nós viramos o rumo para o inferno. Nossa vida está se encaminhando para o inferno. E essa é a razão porque tem muitos caídos nas igrejas. Eu diria que 90%, no mínimo 90% dos crentes que eu quero dizer, dos que dizem crer em Jesus, dos que creem na Bíblia, dos que estão dentro das igrejas, 90% vai tudo para o inferno. Vai tudo para o inferno, desgraçadamente. Por quê? Porque acham que porque foram batizados com o Espírito Santo, bom, já conquistei a minha salvação, agora eu posso curtir um pouquinho o mundo lá fora, agora eu posso viver amasiado, eu posso ter amantes, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, eu vou viver, Jesus me perdoa, Jesus é amor, Deus é amor. Vem com aquela historinha, Deus é amor, Ele entende, Ele me entende, Ele entende o meu coração. Sim, Ele entende de justiça, Ele entende de injustiça. Essa é a realidade. E eu não estou abrindo aqui um espaço para condenar ninguém. Não estou aqui para condenar ninguém, eu estou aqui para alertar. Eu estou aqui para chamar a sua atenção. Quando Deus mandou Jesus à terra, Ele começou uma nova nação. Ele tentou com Abraão, com Adão, depois tentou com Noé, depois tentou com Abraão, finalmente ele tentou com Jesus. As pessoas que as pessoas que creem em Jesus, isto é, as pessoas que ouvem a palavra do Senhor Jesus e praticam e seguem, estas sim são servas do Senhor Jesus. Quem ouve e não pratica a palavra de Jesus, não é servo dele coisa nenhuma, é servo do diabo. Então a palavra que você ouve, que eu ouço, essa palavra que eu obedeço, essa palavra, ou a boca que
que fala essa palavra, que pronuncia essa palavra, essa pessoa é minha senhora, ou é o meu Senhor. Se eu obedeço o pecado, então o pecado é o meu Senhor, o diabo é o meu Senhor. Se eu obedeço a palavra de Jesus, Jesus é o meu Senhor. Então quem determina o Senhor na minha vida não é Deus, sou eu. Eu tenho a livre escolha, livre arbítrio, sou eu que escolho. Se eu ouço a voz de Jesus, então Ele se torna o meu Senhor, e por conta do seu senhorio, Ele me dá também o seu espírito, Ele me contempla com a sua mente. Com a mente de Jesus, eu tenho visão, entendimento, discernimento, para discernir, saber qual a voz que está falando e qual a voz que eu devo e que não devo ouvir. A inspiração que vem, se é de Deus ou se é do diabo. Se é de Deus, eu detecto e eu vou dizer, não, eu quero ouvir, eu vou obedecer essa voz. Se não é de Deus, mas eu insisto em seguir os instintos do meu coração, então eu estou fazendo do inferno, do diabo, do pecado, o meu Senhor, e o meu fim será trágico. Eu estou falando assim, sabe por quê? Sabe por que eu estou falando dessa forma? Porque você tem cabeça, igual eu. Você tem massa cefálica, você tem o direito de pensar. Eu sei que você está cheio de emoções, cheio de paixões, com o coração pulando, saltando, quase que do peito, por um amor não correspondido ou por um amor proibido. E você que tem que decidir se vai seguir esse coração enganador ou se você vai resistir à voz dele. E essa decisão você toma aqui, ó, na cabeça. Sabendo que a escolha que você fizer hoje vai refletir amanhã. A escolha que você fizer vai trazer o resultado amanhã. Quer você goste ou não, quer você creia ou não em Deus, quer você seja fiel a Deus ou não. A escolha que nós fizermos hoje vai refletir amanhã. Não tem jeito. Mas a palavra que nós obedecemos, essa palavra vem do Senhor da nossa vida. Se a palavra é do pecado, então o pecado é o nosso Senhor. Se a palavra é do diabo, o diabo é o nosso Senhor. Se a palavra é de Deus, Deus é o nosso Senhor. Qual é o Senhor da sua vida? Essa é a pergunta. Quem tem dirigido a sua vida? Quem tem dirigido a sua vida? Aí vem aquela pessoa e diz assim, ah, bispo, falar é fácil. O senhor é casado, já está, entendeu? Já tem uma certa idade. Eu sou novo, pô. Mas eu fui novo também. E eu passei pelo que você tem passado. Eu passei pelo que você tem passado. E muito mais. E não fosse a compaixão de Deus e a determinação, a certeza, a crença na sua palavra, e a proteção, o cuidado com a minha salvação, eu não estaria aqui também. Porque nós estamos tratando de vida eterna, a partir de agora. Adão tinha a presença de Deus, mas perdeu. Veio Jesus
e abriu uma nova oportunidade. Oportunidades para aqueles que nele creem. Mas creem não teoricamente, creem de fato, na prática. Obedecem a sua palavra. Aquele que ouve e pratica as minhas palavras é semelhante ao prudente, ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E vem as chuvas, tempestades, os rios batem com ímpeto, mas a casa se mantém de pé. Aquele que ouve e não pratica as minhas palavras é insensato. É como aquele que edificou a sua casa sobre a areia. E quando vierem a chuva, a tempestade, bye bye. É grande a sua destruição. Aí você diz assim, bispo, poxa, mas só de convir o seguinte, falar o português, claro. Sou novo, eu não tenho muitos anos também pela frente, o senhor sabe. Eu preciso do sexo. Eu tenho necessidade. Mas o que você mais precisa? Do sexo ou de vida? É você que escolhe. Porque você pode ter um prazerzinho hoje. Aquilo que... E acabou. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E depois? Como é que você vai conviver com a escravidão dos seus sentimentos, com a escravidão da sua carnalidade? Você não vai conseguir. Então muita gente está morrendo, muita gente está perdendo a vida, muitas pessoas se envolvem com pessoas erradas e consequentemente perdem a vida estupidamente. São mulheres que viram a besteira que fizeram ao se apaixonar por um determinado homem, e aquele determinado homem, quando perde aquela mulher, o que faz? Mata. Que é o que mais você tem visto. É uma? Você tem visto muito disso, sim ou não? Mata, simplesmente mata. Pinta os canecos com a pessoa. Perde a vida com 20 anos, com 19 anos, enfim, com 30 anos. Não é assim? Não tem sido assim? Por quê? Porque se entregou à pessoa errada. Quando você tem a mente de Jesus, você obedece. Você tem um discernimento para fazer, não, isso aí não é o certo. Não vai dar certo essa situação. Então você foge. Você foge do mal. Você foge do mal. O apóstolo Paulo disse: nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Para que a mente de Jesus? Por que eu tenho a mente de Jesus? Por que o Espírito Santo me dá a mente de Jesus? Quer dizer, me dá o raciocínio de Jesus, os pensamentos de Jesus, para que eu tenha discernimento entre o que é bom e o que não é bom, entre o certo e o errado, entre o que é justo e o que é injusto, e eu possa seguir o que é justo. Se eu tenho discernimento do que é errado e permaneço nele, não adianta eu ter esse discernimento. Se eu permaneço, se eu continuo andando no erro, eu estou desgraçado, eu estou condenado à morte. É isso que acontece. Se você ouve a voz do diabo que usa o seu coração enganador,
coração seu é um poço de engano. O nosso coração é um poço de engano. O coração, só quando você recebe um coração novo, o coração de Deus, você pode sentir. Do contrário, se você não tem um coração novo, seu coração não é confiável, é um antro de destruição, de desgraça, é um engano. Se você ouve o seu coração, você está se encaminhando para o inferno, dia após dia após dia, devagarzinho você está encaminhando para o inferno, e vai encaminhando sofrendo, não vai numa boa, vai sofrendo, até o momento que você diz, não, eu não quero isso, eu vou levar a minha fé a sério, eu vou levar a minha comunhão com Deus a sério, ainda que eu morra solteiro, ainda que eu perca a minha vida, não importa, eu vou seguir o meu Jesus. Jesus disse, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, quer dizer, pela justiça, pelo que é certo, esse a salvará. O que você escolhe? Qual é a sua opção? Se você quiser, nesta noite, dar um fim a essa voz, se você quer dar um fim à ação do diabo na sua vida, você tem que parar de ouvir a voz dele através do seu coração e começar a ouvir a voz de Deus a partir de agora, ouvir a voz de Jesus a partir de agora. Se você quiser, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Mas se você não estiver disposto a abandonar o pecado, nem adianta vir aqui na frente, que a minha oração não vai resolver para você. Em Jesus, quando você ouve a voz de Jesus e obedece, então você se torna um novo Adão. Tudo começa, tudo é renovado, você tem uma vida nova. Amém? Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Vou repetir. Deus criou Adão e Eva, foram rebeldes, foram expulsos. Jesus veio e abriu a porta para aqueles que querem, aqueles que querem uma chance, uma oportunidade. Talvez você diga assim, se eu estivesse no lugar de Adão ou de Eva, eu não faria aquilo, é ou não é? Sim ou não? Hã? Se você estivesse no lugar de Adão naquela altura, você faria o que ele fez? Hein? Você faria o que Eva fez se estivesse no lugar da Eva? Faria ou não faria? Hein, pessoal? Diga, pessoal, sim ou não? Faria? Você, mulher, você seria Eva, você, como Eva, você faria o que ela fez? Fala a verdade. Hein? Sim ou não? Você pegaria a fruta proibida, chuparia a fruta e depois daria para Adão? Você faria isso? E você, Adão, você faria isso? Você seria Adão, você faria isso? Você diz, não, absurdo, eu não faria isso. Mas você tem feito. Você tem feito, sabe por quê? Porque você conhece o Senhor Jesus, a sua palavra, você não precisa nem vê-lo, nem tocá-lo, nem senti-lo, mas você tem a palavra dele, que é tão importante quanto ele. Você tem a palavra dele, a mesma palavra que Deus falou para Adão: Adão, essa fruta aqui você não pode comer, essa aqui você não pode comer, porque o dia que você comer dela, você vai morrer. Adão desobedeceu. Jesus fala a mesma coisa, olha, aquele que ouve a minha palavra e pratica, é prudente, edificou a sua casa sobre a rocha. Mas na hora do sentimento do coração, na hora que você vê
aquela criatura, puxa vida, você é envolvido por uma paixão, uma vontade imensa de ir para um motel com ela e começar a viver com ela durante um tempo. Sim ou não? Aí depois vem o problema, enfim, você sabe o que é. Quando nós obedecemos a palavra de Jesus, nós recebemos uma vida nova. Tornamo-nos um novo Adão, com a mente de Jesus e com a autoridade dele. A autoridade dele sobre o mal, sobre o inferno. A autoridade dele para dominar aqui na terra. Dominar, ao invés de ser dominado. Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia que a fé no Senhor Jesus não tem nada a ver com religião? Tem a ver sim com a autoridade dele. Quando você vive obedecendo a palavra do Senhor Jesus, você tem a autoridade dele, porque quando você fala em nome de Jesus, Satanás, ele desaparece da sua vida. Você tem a autoridade de Deus aqui na terra, você tem domínio. Mas se você não obedece a palavra dele, você é dominado pela palavra do diabo. Portanto, você é dominado ou é dominador, depende da palavra que você ouve. Se você ouve a palavra e obedece de Deus, você domina. Se você ouve e não obedece, você é dominado. Portanto, nós todos, ou somos, cada um de nós, ou somos dominados, ou dominamos. Você é dominador ou tem autoridade de Deus se você opta, se você faz a escolha pelo Senhor Jesus, de ouvir e obedecer a sua palavra. Se você ouve e não obedece, então você está sendo ou estará sendo dominado pelo mal. E é assim que funciona, minha amiga, meu amigo. Amém? Não tem nada desse negócio de você dizer, eu mereço, eu não mereço. Eu sou pecador, por isso que eu estou sofrendo. Você está sofrendo porque você deu ouvidos à voz do diabo. Essa é a realidade. E se você é feliz, é porque você deu ouvidos à voz do Senhor Jesus. Amém? É o seu Genival, né, seu Genival? Deu ouvidos à voz de Deus. Então Deus resolveu o problema dele. Perdeu tudo, né? Perdeu a mulher, perdeu o filho, perdeu tudo, dinheiro, perdeu o amigo, perdeu tudo. Mas tudo Deus retribuiu e hoje vive feliz, com uma família feliz. Amém? E outras pessoas que também têm alcançado o mesmo. Meu Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha falar melhor do que nós podemos falar. Que o Senhor venha convencer essa gente, porque tem muita gente aqui, meu Pai, que apesar de entender a palavra, ainda assim continua e quer, ou continuar vivendo, continuar ouvindo a palavra do diabo. Vem na igreja para receber os benefícios da fé, mas não querem as responsabilidades, a disciplina, a justiça tua, meu Senhor. Então, essas pessoas que estão aqui à frente, que desejam, que se submetem à tua voz, meu Pai, eu peço, desça o teu Espírito
para livrá-las, lavá-las, purificá-las, perdoá-las, transformá-las, fazer das mesmas novas criaturas, para que elas possam, então, te servir, meu Deus, pelo resto da vida a partir de agora. Faça desta mulher uma nova Eva, faça deste homem um novo Adão, que essas pessoas venham servi-lo, meu Pai, daqui para frente, com todas as suas forças, de todo o seu coração, com toda a sua inteligência, o seu intelecto, sua capacidade. Sim, meu Deus, que essas pessoas venham te servir com tudo que são, para que elas venham dominar o mal e vencê-lo cada dia até a tua vinda, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço por essas pessoas, ainda que elas não entendam tudo o que eu falei, e nem esta oração, o Senhor entende completamente, perfeitamente. Então atende a minha oração, meu Pai, e venha ao encontro delas, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém? Jesus disse assim para os discípulos: olha, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Você creu, então o próximo passo que você deve fazer é ser batizado nas águas, se comprometer verdadeiramente com o Senhor Jesus. Então é questão de obediência. Você obedece, você é abençoado. Você não obedece, não vai acontecer nada. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Jesus é quem falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crer, quer dizer, quem aceitar e se submeter ao Evangelho, à minha palavra, e for batizado, será salvo. Amém, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? É uma nova religião que você está abraçando? Sim ou não? Hein? É uma nova religião? Não, você está abraçando o Senhor Jesus, a fé no Senhor Jesus. Não é a igreja, não é o bispo, não é a religião. Você está abraçando o Senhor Jesus. É Ele que, e somente Ele pode salvar a sua vida. Amém? Se você ouvir a voz dEle, você vai ser abençoado. Se você não ouvir a voz dEle, não ouvir e responder e atender, você será amaldiçoado. Essa é a realidade. Então está nas suas mãos a responsabilidade da sua vida. Amém? Entendeu? Se eu ouço a voz de Deus, a palavra de Deus, e obedeço, eu serei abençoado. Pode o mundo inteiro me jogar a praga, me odiar, pode ser o mundo inteiro, o inferno todo vir contra mim, não vai acontecer nada, porque eu ouço e obedeço a palavra do meu Senhor. Ele vai me guardar, Ele vai me proteger. Agora, se eu ouço e não pratico, eu estou desgraçado. Essa é a realidade. Só depende de mim. Amém? Então, a sua vida não depende da minha oração, a sua vida depende da sua decisão. Se você obedece a palavra de Deus, você vai ser abençoado. Pode ter certeza. Não foi abençoado hoje, mas você vai ser abençoado amanhã. Mas você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai guardar a sua vida por todos os dias da sua vida. Você vai ser protegido. Não vai haver bala perdida para você. Você vai ser guardado. Agora, se você ouve e não obedece, não há nenhuma garantia para você. É maldição mesmo. Entendeu o que eu estou falando? É tudo ou nada, ou é ou não é. Amém? Deus abençoe. Pode sentar. Quem é que está aqui e diz assim: o bispo, eu estou vivendo nos dias atuais um problema econômico. Quem é que pode dizer isso? Quem é que pode dizer isso? Então, vocês que estão vivenciando um problema econômico, fiquem de pé. Preste atenção. Você crê em Deus? Você crê na palavra de Deus? Preste atenção. Você pode ser o maior pecador da face da terra, mas
Se você manifesta a sua fé na palavra de Deus, então você é contemplado com a bênção. Não estou falando de vida eterna. Não estou tratando aqui de salvação eterna. Eu estou tratando de bênção econômica, que não tem nada a ver com o seu estado espiritual, se você merece, se você não merece, não tem nada a ver. Se você é pecador, você não é pecador, não interessa. As bênçãos de Deus vêm mediante a fé. Isto é, se eu manifesto a minha fé na promessa de Deus, então Deus é obrigado a corresponder essa fé e me responder, e me abençoar. Seja da cura divina, através da cura divina, seja na parte econômica, seja na parte sentimental. Se eu manifesto a fé em determinadas coisas, em determinadas promessas de Deus, então eu vou ser abençoado. Para que eu seja abençoado com a vida eterna, com a minha salvação, a garantia de uma vida próspera, abençoada, em paz com Deus, então eu tenho que vivenciar a palavra de Deus todos os dias. Porém, para ser abençoado economicamente, só tem um jeito, é fazendo oferta. Porque ele diz assim, ele diz na sua palavra: da maneira como ofertais, da maneira como medis, vos medirão também. Você pode ler isso em Lucas 6:38. Jesus diz assim, olha, presta atenção: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Está entendendo? Em outras palavras, toma lá, dá cá. Se eu julgo, eu serei julgado. Se eu não julgo, não serei julgado. Se eu condeno, serei condenado. Se eu não condeno, não serei condenado. Se eu perdoo, serei perdoado. Se eu não perdoo, não serei perdoado. Isso está tratando de quê? Do meu comportamento, da minha atitude, do meu caráter. Ele continua dizendo: dai e dar-se-vos-á. Dai, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Da forma como você mede, você será medido. Qual é a sua fé? Você crê em Deus? Você crê que Deus resolve o seu problema hoje, economicamente agora? Você crê nisso? Você crê que isso é possível? Porque o seu Genival, ele não tinha fé. Você crê em Deus? Não. Você crê? Não, não creio. Crê em Deus? Não, não creio. E foi abençoado do jeito que foi. Então eu pergunto a você: você crê que Deus pode mudar a sua vida hoje, nesta noite? Você crê? Do ponto de vista econômico, você crê? Qual é a sua fé? A sua fé é medida pelo que você dá
como Jesus falou, dai e ser-vos-á dado. Da forma como você dá, você vai receber. Se você tem fé para dar 1% do que você tem no bolso, você vai ter fé para receber 1% do que você recebeu, do que você deu. Se você tem fé para dar 10%, você vai ter fé para receber 10%. É a sua fé. Qual é a sua fé? Quem pode avaliar você agora, nesse momento? Quem pode julgá-lo nesse momento? Só você. Você é quem determina aquilo que você quer diante de Deus, através da sua fé, da sua confiança, da sua convicção na palavra de Deus. Eu não quero e não vou, de forma nenhuma, tentar convencê-lo. Eu estou pregando a palavra de Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38. Jesus quem disse uma vez para os seus discípulos, havia 20.000 pessoas num lugar ermo, deserto, e os discípulos chegaram para ele: Senhor, despede esse povo porque eles não têm pão, eles não têm o que comer. Jesus virou-se e disse-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Senhor, onde nós vamos comprar tantos pães? Nem um ano de trabalho daria para alimentar tanta gente. Um ano de trabalho comprando pão não daria para sustentar esse pessoal. Jesus, dá-lhes vós mesmos de comer. O que vocês têm aí? Jesus perguntou: nós não temos nada. Alguém disse: não, peraí, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixinhos. Então trazei-nos e mande que o povo se assente na relva, na grama. Então eles obedeceram. Os discípulos foram lá, pediram ao menino os 5 pães, a merenda dele, 5 pães e 2 peixinhos. O menino creu e deu. O que ele tinha, ele deu. Tudo. E Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou, deu aos discípulos, os discípulos deram ao povo, e todos comeram a fartar-se. E ainda sobraram 12 cestos de pães. Eu quero que vocês sejam prósperos. Você crê que eu quero isso? Que eu queira realmente isso? Claro, porque se você tem, você vai nos ajudar. Se você não tem, como é que nós vamos ser ajudados? Então, eu digo para vocês, em nome do Senhor Jesus, se você tiver fé para dar o que você tem, Deus vai abrir as portas para você a partir de agora. E ainda esta semana você vai ver a resposta. Se você crê. Não crê no coração, mas crê de fato, de verdade. Eu creio nessa palavra. Então, se você crê, aí onde você está, por favor, feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, Espírito Santo, dê fé a essa pessoa para crer nesta palavra. A palavra que o Senhor disse: dai e ser-vos-á dado. Doutra feita o Senhor falou: trazei todos os dízimos e ofertas e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Então eu peço que o Senhor venha dar fé para essa pessoa, dar o que ela tem, para que ela possa ter fé para receber o que o Senhor tem para lhes dar, em nome do Senhor Jesus.